Oi, gente, graça e paz. Nós estamos aqui gravando um vídeo, né, para nós falarmos sobre os assuntos que nós estamos muito interessadas, né, nessa semana. E eu trouxe aqui o pastor Cláudio para falar conosco sobre alimentação, sobre estilo de vida, mudança. O pastor Cláudio é uma bênção. E se tem uma pessoa que eu posso afirmar e usar como prova de que realmente funciona é o pastor Cláudio, né, pastor? Eu conheço o pastor Cláudio antes, né? E conheço agora. Então eu sou testemunha do que Deus fez na vida dele através dessa mudança de mente que ele teve, né? Uhum. Através dessa mudança de estilo de vida, que foi uma coisa que assim mudou completamente a vida do pastor Cláudio. Eu vou passar aqui a palavra para ele se apresentar para nós, para ele falar um pouquinho de quem ele é. Oi, pastor, fala aí para a gente. Fabi, boa tarde também para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Como a Fabi disse, né, eu sou o pastor Cláudio. Hoje, atualmente, eu moro na cidade de Rio Claro, mas eu era membro, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu, Fabi, minha família conhece a família dela, quando a gente participava, quando a gente era membro de outro ministério, e depois, lá na Igreja do Nazareno de Osasco, né, a Igreja Amor e Cuidado, ficamos um tempo lá. Depois eu me mudei aqui para Rio Claro, e também frequento e sou da Igreja do Nazareno Central aqui de Rio Claro, né? E eu tenho 57 anos, né? Já a idade assim bastante vivido, né? Digamos assim. E tenho 3 filhos e uma neta maravilhosa, linda, Linda, a maravilhosa. Estela, né? E há um ano que a gente está aqui em Rio Claro, um ano e meio que a gente já está morando aqui em Rio Claro, Uhum. né? E sou pastor também aqui da igreja, né? A gente está aqui já trabalhando firme aqui na igreja e tocando a vida, né? Estamos aqui, graças a Deus. Glória a Deus, pastor. Sabe que o pastor Cláudio assim é uma grande inspiração para mim, né? Ele mudou mesmo. E eu tô falando isso não é porque eu tô falando aqui perto dele não, mas é verdade. A partir do momento que ele começou a ser, vamos colocar essa palavra, afetado por essa mudança de mente, ele começou a proclamar isso, proclamar. E a gente sentava, ele só falava disso, lembra, pastor? O assunto dele era isso, ele queria muito, e ele falava, gente, a gente precisa mudar, gente, olha, eu tô mudando isso, tô mudando aquilo. E isso foi mexendo comigo, sabe? Mexendo com o meu interior, trazendo, assim, uma nova perspectiva mesmo sobre a vida, né? E ele me influenciou e me influencia até hoje, quando ele posta lá no Instagram dele aqueles pratos maravilhosos. Esses dias eu tava lá, pastor, me passa a receita da abobrinha, pelo amor de Deus, eu preciso comer essa tal dessa abobrinha. Gente, uma delícia. Se você quiser, depois procura que eu te passo. Que é muito gostosa. Ele faz várias receitas, né? E o pastor Cláudio, ele tem esse prazer, o prazer de viver esse estilo de vida, sabe, com essa alimentação forte, essa coisa bem consciente, bem intencional, que mudou completamente o viver dele. E isso é de Deus, né? Nós estamos aí falando sobre o nosso corpo, a importância da gente se cuidar, e o pastor Cláudio é uma prova viva. Ele é uma prova viva, gente, de que é possível sim mudar completamente o estilo de vida. Vou fazer aqui umas perguntas para o pastor Cláudio para ele responder para nós, né? E aí a gente vai conversando. A primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Cláudio é assim: pastor, como é que estava o seu corpo, a sua saúde antes, né? Antes de você viver essa virada aí na sua vida. Conta pra gente como é que você estava. O que acontece? Isso começou, na verdade, há 5 anos atrás, quase 5 anos, né? Agora em abril, que vai fazer 5 anos que eu mudei esse estilo de vida na área alimentar na minha vida, e não só área alimentar, mas também na prática de atividade física, né? Eu estava com 98 quilos e o meu maior medo sempre foi romper a barreira dos 3 dígitos, né? Romper a barreira, não, aumentar e chegar nos 3 dígitos de peso. E eu não queria que isso acontecesse. Mas, por outro lado, eu tinha muita dificuldade em me segurar com relação à alimentação.
né? A alimentação minha era totalmente desregrada. Pra você ter uma ideia, o M do McDonald's parecia que era um imã que me atraía, né? E eu queria sempre comer fast food, refrigerante, tudo que era, entre aspas, né? O que eles falam aí, o junk food, né? Que é comida, entre aspas, lixo, que, não, que ela simplesmente te deixa alimentado, mas não te deixa nutrido, né? Hoje nós somos uma geração de pessoas super alimentadas e subnutridas. Meu Deus. Porque a alimentação de hoje, infelizmente, você tem uma riqueza de alimentos com uma pobreza de nutrientes. Infelizmente, a gente está vivendo isso. E o que acontece? Nesse período, eu estava com problema de pressão, eu tomava remédio para pressão, eu era hipertenso, né? Eu estava com 53 anos, eu estava pré-diabético, minha glicemia vivia assim no limite, né? Pré-diabético. Eu tinha uma gastrite crônica há muitos anos, né? Devido à alimentação, lógico que os problemas de estresse e de outras coisas também geram gastrite. Mas, por outro lado, a alimentação também causa, né? Quando a gente come coisas que só fazem mal para o nosso organismo, você entra nessa questão da gastrite. E depois eu desenvolvi também um problema de depressão. Teve um período que eu tive depressão, né? E eu tomava remédio para hipertensão, eu tomava remédio para o diabetes e eu tomava remédio para depressão. E teve um dia que pela manhã eu acordei e eu desci e a primeira coisa que eu fazia era tomar aquele coquetel de remédio, né? E eu peguei, eram 7 comprimidos que eu tinha na mão, né? E a minha filha olhou para mim e falou: "Nossa, pai, você está tomando muito remédio. Por quê? Qual a necessidade? Você é tão novo ainda para essa quantidade de remédios." E nesse momento, o que você falou, sabe? Eu comecei a pensar: por que eu estou tomando tanto remédio, né? Aí eu vi alimentação ruim, pressão alta, pré-diabetes, depressão. Falei: caramba, eu estou com 52 anos e o que vai acontecer comigo? Se eu não mudar o meu estilo de vida, se eu não mudar radicalmente tudo isso, provavelmente eu não vou muito longe, eu não vou conhecer os meus, né? E ela se propôs. A gente morava ali em Osasco, né, naquela época, e tinha uma praça perto de casa. E ela se propôs a falar: vamos todo dia de manhã, eu, você e a mamãe fazer caminhada lá na praça. E a gente começou aí, né? Foi nesse momento que a gente começou, de certa forma, porque eu era 100% sedentário, eu não fazia nenhum tipo de atividade física. Mas, por outro lado, atividade física, eu costumo dizer que é diferente de exercício físico. Atividade física a gente faz o dia inteiro, basta você levantar da cadeira, você fez uma atividade física. Um exercício é uma coisa com um pouco mais de intensidade, né? Como uma corrida, né? Um exercício de força. Mas eu nunca tinha feito isso, né? Eu era 100% sedentário, né? E com aquele peso todo, com todo aquele problema que eu estava, às vezes eu não tinha vontade de sair por causa de depressão, tomava remédio, né? Vivia. Você mesmo deve ter tido algumas experiências. Eu já tive problema de pressão, crise de pressão alta dentro da igreja, que eu tive que ir para o pronto-socorro, né, para tomar remédio, enfim, né? Pastor, você já tinha tentado fazer algum tipo de reeducação alimentar, alguma coisa antes ou não? Já tinha feito, mas aquelas dietas assim, restritivas, né? Essas são as mais difíceis e é que dão menos resultado. Você pode até, naquele momento, perder peso, mas a dieta restritiva, você não consegue segurar ela por muito tempo. Porque você começa a restringir muita coisa e seu corpo começa a reclamar e você não consegue, não adianta. Passar fome é a pior coisa que tem. Então, várias vezes, eu fiz já várias dietas, dieta disso, dieta daquilo, tirei, não comia nada light, aliás, ao contrário, não comia nada com gordura, eu só comia comida light, enfim, né? Só que não dava, você emagrecia um pouco, daqui a pouco você engordava de novo, você abandonava, as coisas não se sustentavam. Naquela coisa, né? Tipo, decepção, expectativa, decepção, expectativa, decepção. Exatamente, né? E foi nesse período que a gente começou
praticar, eu comecei fazendo a caminhada, e você começa a perceber algumas mudanças, devagarinho, a gente começa a perceber algumas mudanças. E foi exatamente nesse período que eu descobri a low carb. Eu não sabia que existia low carb. Isso. Essa é a minha próxima pergunta. Quando foi que aconteceu, né, o start, aquela coisa, chega. Porque tem esse momento. Tem que ter esse momento. Se não tiver esse momento, não muda. Né? Se a gente faz porque tem alguém pressionando a gente até que vai. Mas existe um clique, né? Eu chamo de epifania, como diz a língua portuguesa, a Bíblia chama de metanoia e os mais modernos de start, né? Que dá aqui na mente, que muda você completamente, assim, que fala, não, agora acabou, eu vou começar. Então, quando foi? Você lembra esse dia, assim, o exato momento quando você viveu esse clique na sua cabeça? Na verdade, o que acontece? Como eu falei, né? Eu sabia que eu precisava de uma mudança. Eu tinha certeza disso. Né? E eu comecei a buscar na própria internet. Né? E agora, eu não lembro exatamente como que eu cheguei no vídeo, né? Que inclusive, eu passo eles para todo mundo, né? Do Dr. José Carlos Souto, lá do Rio Grande do Sul, junto com o Rodrigo Polez, que a gente fala que ele é o papa da low carb no Brasil, né? E eu comecei a assistir alguns vídeos dele, alguns podcasts que ele estava postando e tal. Eu falei, caramba, o negócio é interessante, né? Porque era contrário a tudo daquilo que a gente está acostumado, né? E eu falei, bom, eu já testei tanta coisa, não custa experimentar essa novidade aí, né? Que o pessoal está falando de low carb, baixo carboidrato, né? Então, porque, infelizmente, as diretrizes alimentares dos nossos atuais, elas são, digamos assim, aquela pirâmide alimentar ela deveria estar de cabeça para baixo. Verdade. Né? Porque a base da pirâmide é carboidrato. E a gente sabe o quanto o carboidrato hoje, infelizmente, ele não te ajuda em nada. Né? Então, o que acontece? Eu não me lembro como que eu consegui chegar num vídeo dele e comecei a assistir. Falei, bom, gente, não custa nada tentar. Né? Porque quer ver uma coisa, era uma dieta, entre aspas, né? Que não restringia caloria, você não precisava ficar contando caloria. Aí eu comi tanto, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. E, de repente, só coisas assim que eu gostava de comer. Né? Carne, ovo, tudo que é rico em gorduras, né? E jogando carboidrato lá para baixo. Aí eu comecei a eliminar os processados, os ultraprocessados, os industrializados, né? Farinha branca, né? E, gente, eu comecei a emagrecer muito rápido, né? Eu lembro que no primeiro mês foram 10 quilos, né? E as pessoas falavam, meu Deus, você vai morrer, você está comendo tudo errado. Eu falei, não estou comendo tudo errado. E eu comecei realmente a ver que o negócio funcionava. Né? A ver que o negócio funcionava, que eu não precisava ficar preso a nenhum tipo de restrição alimentar, restrição que eu digo assim, ficar contando caloria, você não pode comer isso, porque, né? Porque o low carb tem as características, você pode comer muito do que Até é bom. Isso Exatamente. É top mesmo, isso é fantástico. Não é aquela coisa pouquinho, você pode comer muito do que é bom, isso é fantástico mesmo. Eu, ao longo dos meses, eu não lembro exatamente quantos meses foram, mas foram 30 quilos desse novo estilo de vida. Amém. Né? Então, você, para a gente entender assim, você começou, então, tirando os industrializados, né, o glúten, né, aquela coisa que inflama o nosso corpo, deixa a gente mal. Eu falo experiência própria. Eu, a partir do momento que eu comecei a cortar, ser mais restritiva, toda vez que eu como, eu me inflamo. Eu inflamo e eu sinto que eu tô mal. É incrível, né? Meu corpo não aceita mais. Sabe por quê, Fabio? O glúten, ele é uma proteína que o nosso corpo não está programado para digerir. Isso. Então ele entra entra no seu organismo, ele vai para o seu intestino e ele não tem o que fazer com aquilo. E vai causar uma série de problemas. E o maior problema do glúten, quer falar? Não, é que eu estava assistindo um vídeo esses dias, porque eu meio que me preparei, né, pra gente viver esse tempo aí. E eu estava assistindo esses dias que
O glúten, ele é um alimento que o seu corpo não entende que é alimento. Ele entende Exatamente. como um inimigo. E por isso que ele inflama o seu corpo, porque o seu corpo tá. A inflamação é algo que está errado, é uma defesa, né? É Sim. algo que está errado. Então, quando você ingere coisas que não são consideradas pelo seu cérebro, pelo seu corpo como alimento, o seu corpo rejeita e torna aquilo uma inflamação. Meu, que real isso, não? E por que ele inflama? Porque o glúten, no intestino, ele causa a permeabilidade do intestino. O Meu que é a Deus. permeabilidade? Algumas coisas que estão lá dentro começam a sair, porque ele não é mais impermeável, ele Uhum. se torna permeável e entra na sua corrente sanguínea. Uau, meu E Deus. está no intestino, não é para sair de lá, né? Isso. E na mesma hora ativa o seu sistema imune. Uhum. E a inflamação, o que é? Digamos, uma briga do seu sistema imune para matar aquilo que não tem a ver com o seu corpo. Meu Quando você Deus. se corta, você não fica inflamada naquele lugar que corta? Aham. É o seu sistema imunológico brigando ali para não deixar as bactérias entrarem, para fazer com que o seu corpo realmente lute contra aquilo. E quando a gente tem uma dieta rica em glúten todos os dias, o seu corpo vive constantemente Mente. inflamado. Meu Deus. Constantemente. Por isso que as pessoas muitas vezes têm problema de rinite crônica e não sabem por quê. Tem problema de enxaqueca, porque o organismo Aham. ele vai reagir de alguma forma. Vai. E eu já vi várias pessoas falando, eu tirei o glúten, essas coisas melhoraram. Verdade. Eu sou essa pessoa, né? Tinha muita dor de cabeça constante. E a partir do momento que eu tirei o glúten, isso mudou completamente a minha vida, assim, né? Eu tinha uma dor no meu joelho, assim, que, meu, não passava. Eu comecei a mancar. E aí, no Remir do ano retrasado, o pastor Aldrin estava lá. E ele deu uma palestra e ele desafiou a gente. Falou assim: você que está com dor nas suas articulações, eu quero te desafiar a ficar 21 dias. Faça direitinho. Você Aliás, eu vai acho que ver foi que a melhor palestra que teve, foi a dele. foi, Eu né? estava lá. E aí, meu, peguei aquilo ali virou um negócio na minha cabeça, sabia? Falei, uau, Sim. é isso. Não é que foi verdade, pastor? 21 dias, as dores nos meus joelhos, eu tinha, de um lado eu mancava, do outro eu doía também, eu não tinha firmeza, sabe? Eu já tinha tentado fazer musculação, fui para academia, nada. Nossa, em 21 dias aquilo acabou. Foi a mesma coisa de arrancar com a mão. Eu fiquei chocada. E eu tomei aquilo para mim. É fantástico, né? Sim, é maravilhoso. Eu gosto de falar isso porque isso realmente é aquilo que você falou, né? Só trouxe benefício para a minha vida, em todo Amém. sentido. Só Glória a trouxe Deus. benefícios. Né? Então, esses 30 quilos que eu carregava foram, assim, eliminados da minha vida. Né? Meu E o Deus. que eu gostei disso, que eu achei interessante, que junto com a alimentação veio a atividade física. Uhum. Né? Eu comecei a caminhar, da caminhada eu passei para a corrida. Aham. Né? E, e hoje eu vi uma frase até interessante, né, de um canal que eu sigo, que ele falou assim que a corrida ela é a Né? fluoxetina que você adquire a cada passo que você dá na corrida. E Uhum. realmente é uma verdade, né? É, né? Faz Porque bem, né? quando eu comecei a emagrecer e comecei a correr, as coisas foram se normalizando dentro de mim. Por exemplo, a pressão foi melhorando, né? Uhum. A glicemia, por causa da alimentação, estabilizou Uhum. e a depressão, automaticamente, lógico que com acompanhamento médico, né, fazer Aham. o desmame que eles falam, eu parei de tomar fluoxetina, fui parando aos poucos Uau. até que são 5 anos já que eu não tomo um comprimido de fluoxetina. Né? Eu já não Incrível, né? preciso mais. Não depende. Aliás, Fabi, eu não tomo nenhum remédio hoje. Amém. Eram Nenhum remédio. 7, né? 7 Meu comprimidos. Deus. Olha 7 aí, comprimidos. gente. Talvez você esteja sofrendo com alguma coisa que você tem que tomar um monte de remédio. Às vezes o que você precisa é ter esse start, né? Mudar a sua alimentação. Comer. Sabe, pastor, que até essa questão de comer à noite, existe umas frases que eu escuto que elas me mudam, sabe? Eu sou muito assim.
Então, até o momento, eu estou indo daquele jeito. Se eu escutar uma frase que muda a minha cabeça, eu vou mudar. Eu não tenho problema com isso. E eu escutei uma frase que falava assim, que o nosso corpo, quando a gente come, muitas vezes, e errado, o nosso corpo passa o tempo todo sobrecarregado e trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a gente precisa dar uma folga. Porque o homem... Queria até que o pastor falasse um pouquinho sobre isso. Pastor, eu já conversei com o pastor sobre isso, né? Sobre que o homem não foi feito para comer do jeito que ele come. Fala um pouquinho disso, pastor, para nós, por favor. Na verdade, se você for ver por uma perspectiva, né, evolutiva, tudo bem. Nós, como cristãos, não acreditamos na teoria da evolução. Mas, se você for voltar há muitos anos atrás, não existia agricultura, certo? Não existia agricultura. O homem comia o que a terra dava. A agricultura é uma coisa recente. Por exemplo, fruta. Você comia as frutas da época. E não eram frutas modificadas geneticamente, como são 99% delas hoje são. Meu Deus. Então, por exemplo, você pega uma banana, que ela, a original, antes do homem modificar ela, era uma banana pequena, que não era doce. E ela tinha uma época do ano que você comia banana. Hoje você come banana o ano inteiro, você chupa laranja o ano inteiro. Então, as frutas, infelizmente, a agricultura mudou, porque Deus criou todas as coisas, inclusive as frutas. Mas ele criou da melhor maneira possível. Eu costumo dizer assim, que a laranja, fazer um suco de laranja é diferente de você chupar uma laranja. Né? Deus pôs a frutose na laranja, que é o açúcar. Por outro lado, ele colocou o bagaço, que é o antídoto do veneno, que é a frutose, que não deixa de ser um veneno, entre aspas. Né? Então, em vez de você tomar um suco de laranja, você chupa uma laranja. Um suco de laranja, você espreme 5, 6 laranjas e toma aquilo de uma vez, aquilo é absorvido rapidamente no seu organismo. Você tem um pico de insulina, vai pegar toda aquela frutose, que é açúcar, jogar na célula em forma de gordura. Para que eu vou fazer isso? Então, com o advento da agricultura, o homem ele mudou completamente os seus hábitos alimentares. Antigamente, o homem saía para caçar, às vezes ele não conseguia uma caça. Isso. Né? Ele ficava, às vezes, 1, 2, 3 dias sem comer. E o nosso organismo sabe lidar perfeitamente com relação a isso. Né? Verdade. Sabe lidar perfeitamente, porque nós temos um estoque gigantesco de energia em forma de gordura. Pessoal, eu sou magro, eu tenho pouca gordura. Não interessa. Você tem ganhando, né? Exatamente. O corpo vai se adaptar a usar a gordura. Por que a gente engorda? Porque você está sempre se alimentando, sempre se alimentando. Então, nós somos que nem um carro flex, né? Você tem 2 tipos de combustível. O corpo prefere usar a glicose como fonte de energia. Né? Então, você está sempre estimulando a sua insulina. Então, você está sempre comendo e estimulando, comendo e estimulando. Você nunca vai usar a gordura como fonte de energia. Né? E você comendo toda hora, você não vai gastar essa gordura. Você vai usar aquilo que está mais fácil, que é a glicose. Né? Então, por isso que eu falo, eu faço atividade física, eu já corri uma meia maratona em jejum. Meu Deus. Né? Corri 21 quilômetros em jejum, só fui comer depois, porque meu corpo já estava adaptado a isso. Hoje, infelizmente, a gente tem comida 24 horas por dia à nossa disposição. Né? E comidas processadas, industrializadas. Isso tem feito um mal terrível para a população. E o nosso corpo não descansa, né? Nossas células não têm tempo. Nosso corpo não tem tempo de se renovar, né? Meu Deus. É a importância do jejum intermitente, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, eu ainda não comi hoje. Né? Eu estou em jejum desde ontem. Eu comi ontem às 8h30 da noite. Estou em jejum até agora. E vou até às 6h30 da tarde. Eu vou fazer 22 horas de jejum. E eu faço isso pelo menos 3 vezes por semana. Né? Porque o nosso corpo, ele precisa desse descanso. Sim. E eu vou te contar. Eu falo assim, você não ser mais dependente dessa coisa de comer, preciso comer. É libertador, Fábio. Porque às vezes você está num lugar que você não tem condições de comer. Nossa! Né? E eu não sinto... Não tem, né? Você pode ficar
tranquilamente, eu, por exemplo, agora, já não sei quantas horas, eu estou sem comer, estou desde ontem das 8h30. Se eu disser para você que eu não estou com um pingo de fome, não estou. Isso é libertador. É, É libertador. Né? é, E é, você entender o que passa dentro do seu corpo, por isso que é legal, né? Você uhum. sabe fazer uma coisa e está entendendo o que está Isso, acontecendo, isso. né? Então, você sabendo o que está acontecendo no seu corpo naquele momento que você está fazendo o jejum, que você não está comendo, que você está em abstinência total de alimento, né? É fantástico, né? Porque existe inclusive um médico que ganhou um prêmio Nobel de Medicina, acho que há uns 5 anos atrás, ele é um chinês, se eu não me engano, ele chama Jason Fung. Ele ganhou o prêmio Nobel num estudo que ele fez com relação ao jejum, o que acontece com as nossas células, que se chama autofagia. Não sei se você já ouviu falar em autofagia. Já ouvi falar. É a reciclagem das nossas células. Quando você Isso. está há mais de 15, 16, 18 ou 24 horas sem comer, esse processo de autofagia ele consegue acontecer dentro da gente. E existe o quê? E de rejuvenescimento. Você tem as suas células são rejuvenescidas. Então, Uau. você quer ver mais e ser mais jovem? Faça jejum intermitente. Né? Top! Né? Além de ser libertador, né? Você não precisa mais ficar preso, eu tenho que comer. Você fazer aquela listinha de comer de 3 em 3 horas. Não, gente, isso não existe. E é de Né? graça, né? E já foi provado isso. Vários estudos científicos aí que foram feitos por vários cientistas dizem isso. Né? Basta você botar. Eu estava assistindo ontem um vídeo como é que é o nome dele? Poleso? Ricardo O Poleso. Rodrigo Polesso. E eu estava assistindo acerca do café da manhã, né? Essa cultura de que enfiaram na nossa cabeça que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? E quem que criou isso? Foi uma jogada de marketing, né? Do Sucrilhos Kellogg's, né? Que começou a embutir isso na cabeça. Gente, foi uma jogada de marketing. Isso não é cientificamente, não tem nenhuma comprovação de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Uau, eu fiquei chocada. Eu achei fantástico esse pensamento, né? E uma das coisas que eu lembro daquele remir que a gente foi, daquele pastor que é médico, que ele falou assim, Jesus, ele se alimentava do quê? Daquilo que ele criou. Né? A importância da gente pensar nisso. Não que a indústria criou. Né? Uhum. A natureza, Deus criou a natureza perfeita. Aí veio o homem e bota a mão e estraga tudo. Deus fez tudo perfeito para o nosso bem-estar, para que a gente viva de forma plena, digamos assim, né? Com a nossa saúde. Sim. Então, a gente tem que entender isso. Né? E você poder comer à vontade, até a sua saciedade, e não ficar com aquela neura, não, eu vou subir na balança, ganhei 1 quilo. Não, gente. Ninguém... Você mantiver uma alimentação realmente de verdade, com comida de verdade, que o lema é descascar mais e desembrulhar menos. Uau! Anota aí, hein? Fala de novo, pastor. Descascar mais e desembrulhar menos. Nossa! Né? Perfeito. Você vai comer o que você compra na feira, o que você compra no açougue, o que você compra na quitanda. Uau, isso mesmo. Para aquelas gôndolas de mercado, pegar tudo já vem semi-pronto naquelas caixas assim, cheio de porcaria. Você não precisa mais disso. Sim. Né? Não tem necessidade. Isso é tão real, que eu estava assistindo um vídeo esses dias do Douglas Gonçalves. Não sei se você já assistiu esse vídeo. Chama Posso Te Provocar? Você já viu, pastor, Não, esse vídeo? não, É sensacional. Que ele fala do açúcar, né? E depois eu vou te mandar, é muito legal. E ele fala sobre que, será que quando eu tenho um pedaço de pudim e uma manga, e eu escolho a manga, eu não estou escolhendo louvar a Deus por aquilo que ele criou? Meu, é fantástico. Aí ele fala, não é que o pudim, gente, é pecado, mas você tem que sempre escolher louvar a Deus através do seu corpo. Que é uma das coisas que mais deixam as pessoas deixam de lado. Elas se preocupam muito com o seu espírito, com a sua alma, mas o seu corpo
vai ficando de lado, não é verdade? Isso que você falou é uma verdade. Eu estou com a Bíblia aberta aqui e eu Uau! queria falar sobre isso, né? Que a Lá gente é em... crente, né? Vamos lá. Com certeza. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou Amém. seja, o que eu estou alimentando está trazendo glória para Deus, porque quando eu cuido do templo do Espírito Santo, é glória para Deus, né? Amém. Como você mesmo disse, você tem um pudim ou uma manga, é aquilo que você falou, não é pecado comer o pudim, Uhum. né? Mas as nossas escolhas vão fazer toda a diferença na nossa vida. Sim. Quais são as escolhas que eu tenho feito hoje na área alimentar? Para a minha vida, para o meu bem-estar, para a minha própria saúde, né? Uau. Até Uhum. trazendo para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Se você não tiver com uma imunidade alta, se você não tiver se alimentando bem, se você não tiver praticando algum tipo de exercício físico, a probabilidade de você pegar e ter problemas sérios é muito maior. Mesmo que Muito. você pegue, se você tiver com uma alimentação boa, mesmo que você estiver praticando exercícios físicos, Uhum. a probabilidade de você passar por um período menos complicado, não que você seja livre disso, mas é maior. Você não Sim. vai ter problemas tão graves assim. Então, o que eu tenho feito? O que eu tenho comido tem glorificado a Deus? Né? O Uau. que eu tenho colocado dentro da minha boca tem glorificado a Deus? Uhum. Fica aí a questão, né? E entra também numa questão da rejeição, né? Porque o que acontece? Quando você come algo muito, tipo um pudim, algo que é um chocolate, que é algo que tem muito açúcar, você prejudica o seu paladar. O seu paladar fica prejudicado. Então, na hora que você vai comer a fruta, você acha que não tem doce ali. Por quê? Porque, se em comparação a um pedaço de pudim, por exemplo, né? Mas eu também sou testemunha disso. O ano passado eu fiz, já conversei com o pastor sobre isso também, que eu fiz um desafio de ficar 90 dias sem açúcar, e quando terminou o desafio, eu escolhi como estilo de vida. E é incrível como as frutas têm outro sabor. Eu comi um caqui, desses caqui moles, hoje, de sobremesa, depois do almoço. Pastor, chega a doer de tão doce, sabe? Exatamente. Então, assim, essa rejeição. Então, a gente precisa se preocupar com isso também. Será que nós estamos rejeitando o que Deus criou? Então, tem que ser uma preocupação. Gente que não come nenhum tipo de salada, que não gosta de fruta, sabe? Preste atenção nisso. Coloque sua atenção nisso. É a criação de Deus, né? E ao rejeitar o que Deus criou, é Aí, complicado, né? Então, eu não estou nem falando aqui de certo ou de errado, eu estou falando de consciência, né? Se eu tenho dificuldade de comer as coisas que Deus criou, gente. Deus não comete erros. Se eu estou rejeitando o que Deus criou para o homem comer, Deus criou aquilo para o homem comer, né? Será que eu não estou rejeitando o próprio Deus? Deus não pode se sentir rejeitado quando é a mesma coisa quando eu faço aqui preparo uma receita bem gostosa, sabe? Aí você chega, filho, fiz para você. E o filho, credo, não gosto disso, que horror. Eu fico mal. E eu fico insistindo, não sei se o pastor é assim, mas eu fico, come, experimenta, só um pouquinho, você vai gostar, tal. Esse dia eu fiz um suco de acerola com goiaba, e eu fiquei insistindo para os meus filhos tomarem, eles não tomaram, sabe? Porque, tipo, a partir do momento que misturou duas frutas, já não quer. Aí eu ficava assim, por favor, mas experimenta. Eu imagino Deus, nesse nosso vídeo aqui, ele tá assim falando para os seus filhos, experimenta, foi eu que fiz, é gostoso, experimenta. Meu Deus. você falou essa questão do paladar, né? O nosso paladar, quando você tira o açúcar, ele muda completamente. Você consegue sentir Completamente. o verdadeiro gosto das coisas. Um exemplo melhor que tem para mim é o café. Eu Então. adoro um café.
né? E eu tomava café com adoçante. Primeiro era com açúcar, né? Depois eu pus adoçante. E uma frase, eu não me lembro quem falou, já faz muito tempo isso, a pessoa que fala assim, se você põe açúcar ou adoçante no café, é porque você não gosta de café. Porque eles não permitem que você sinta o gosto de verdade do café, né? Uhum. E como ele é uma bebida amarga, muita gente tem dificuldade. Mas eu falei, não, eu vou me propor a tirar o adoçante. E tirei, e fui tirando aos poucos, não tirei de uma vez, né? Fui diminuindo, e hoje, Fabi, eu não consigo tomar café com nenhum tipo nem de açúcar, nem de adoçante, com nada. É horrível. Eu vou chegar nesse lugar. Eu vou. Eu já estou nesse processo. Pastor, já fazem 19 dias que eu tirei o adoçante do café e, por enquanto, ainda não rolou. O café ainda está horrível para mim, mas eu vou conseguir, tá? Você consegue, Prometo. consegue. E depois você nunca mais vai querer pôr nada no café, porque você vai aprender a sentir o gosto do café. Imagino. Funciona, Eu né? quero Por chegar exemplo, nesse lugar. uma coisa uma outra fruta que eu não comia, porque eu me forcei a comer dentro da low carb, era uma fruta que eu não comia, que não, se não fosse com açúcar, abacate, Abacate. né? E o brasileiro, o brasileiro tem uma cultura de comer abacate com açúcar. Sim. É o único país no mundo que põe açúcar no abacate. O resto dos outros países não põe, Meu né? Deus. Eu aprendi, eu falei, não, eu vou ter que mudar isso, né? Uhum. E eu comecei a mudar. Eu comecei a botar abacate na salada, comecei a temperar o abacate com azeite, um salzinho, um temperinho aí que eu faço em casa. E comecei, hoje eu como tranquilamente. Coisas que eu não fazia, hoje eu consigo fazer. Porque a gente vai fazer. Porque a gente vai mudando. É possível essa mudança. E é sensacional, porque o abacate é uma fruta que ela não tem quase nenhum carboidrato e ela te traz uma saciedade muito grande. Se Por você causa da gordura, né? por causa da gordura. E é uma gordura excelente, não é uma gordura que vai te fazer mal. Né? Uhum. Porque antigamente você falava, não, você vai fazer um regime, uma dieta, o abacate era uma das primeiras coisas que te eliminava. Verdade. Né? Então, Uhum. hoje eu aprendi tudo isso. E a gente vem aprendendo a cada vez mais a viver de acordo com aquilo que a gente tem que ser, buscar na palavra de Deus. Né? Deus criou todas as coisas para o nosso bem, para o nosso deleite, para a nossa saúde. De quando eu digo assim, os alimentos, né? Então, procurar ser o mais natural possível, né? Tanto dentro dos vegetais, quanto de origem animal, a gente necessita demais. Você pode ver que as pessoas, com todo respeito a quem é vegano, quem optou por esse tipo de alimentação, mas sempre vai precisar de uma suplementação. Sempre, 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 porque não consegue ter todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Se você for ver, dentro de uma perspectiva bíblica, o homem, quando foi criado, não comia animal, até porque não se matava. Né? Uhum. Depois veio o pecado, o homem começou a matar animais, mas não para comer. Sim, né? para Para usar fazer pele, roupa. Mas depois veio o dilúvio. Né? Isso. E o dilúvio mudou completamente o clima do planeta Terra. Né? Uhum. E foi a partir de então que Deus permitiu que o homem comesse carne de animais. Por quê? Porque o que a terra dava já não era suficiente para nos nutrir. Entendeu? Uau. Então a gente precisa de todos os nutrientes, os aminoácidos necessários que existem na carne, nos ovos, no leite não, né? Leite, eu digo os laticínios, né? Iogurte natural, sem ser desnatado, os queijos, quanto mais amarelos, melhor. Então, tudo isso existe para que a gente tenha uma saúde boa. Como é que eu vou fazer a obra de Deus se eu não tiver uma boa saúde? Né? Como é que eu vou chegar em algum lugar, né? Não vou chegar, né? Como é que eu vou chegar? Exatamente. Né? Será que eu vou estar vivo para viver o propósito de Deus? Foi isso que eu falei, né? No início. Como que eu quero, né, envelhecer? Como que eu quero envelhecer? Bom, como eu estava falando, esse é um assunto muito vasto, né? Tem tanta coisa legal que a gente pode falar. Mas eu quero bater aqui na tecla do prazer, porque você vai chegar nesse lugar
né, dessa total compreensão, que nem o pastor Cláudio está falando aqui para a gente, porque ele entrou por essa janela, por essa porta chamada prazer. Ele tem prazer nisso, gente. Sabe quando você vê aquelas pessoas que fazem regimes, são fitness, sabe, lá no Instagram, fazendo exercício todo dia, chega a dar uma raiva, porque eles falam com tanto entusiasmo, com tanta alegria, aí você fica, meu Deus, que insuportável. Pois é, gente, é verdadeiro. Existe um prazer nisso, existe realmente existe esse lugar de prazer no exercício físico, na boa alimentação. E eu quero falar um pouquinho sobre o prazer, porque nós precisamos encontrar esse lugar em Deus, não é, pastor? Nós precisamos chegar nesse lugar onde a gente tem prazer, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, eu tirei as coisas gostosas, tirei o chocolate, tirei o açúcar, tirei as coisas que eu mais gosto, né? Ou seja, esse prazer está invertido, né? Está invertido. E eu digo isso de experiência própria, está aqui o pastor Cláudio também. Então, é possível, sim, você chegar nesse lugar. Esses dias eu ouvi assim, que com 30 dias você desenvolve um hábito, com 60 dias você desenvolve uma disciplina e com 90 dias você estabelece um estilo de vida. Então, quando que chega nessa parte do prazer? Quando vira um estilo de vida é porque se tornou um prazer. Então, não consegue ficar sem, não consegue fugir disso, não tem mais prazer, não tem mais. Eu estava falando hoje com uma pessoa, assim, gente, eu não sei te explicar como é que é, mas o açúcar me aprisionava, e a partir do momento que eu fiz lá o meu propósito, eu saí dessa prisão, e hoje eu tenho prazer de conseguir rejeitar um doce. É uma vitória, gente. É maravilhoso. É um prazer. Essa coisa de você se alegrar, de você, sabe, poder você falar assim, nossa, eu achava que o mais gostoso era aquilo, e hoje eu acho que é isso. Né? Você mudar e fazer esse caminho. Pastor, fala um pouquinho sobre esse prazer, né, que você descobriu. Porque o pastor é assim, quem não segue o pastor Cláudio, fala o seu Instagram, pastor Cláudio, por favor. Francisco, né? F. Cláudio Ferreira, arroba, né? Arroba F. Cláudio Ferreira, você já me encontra lá. Tá, depois eu vou marcar também aqui nos comentários para a gente não esquecer. Mas se você vê o pastor Cláudio, todo dia ele tem prazer em comer e ele posta aquele prato. 5 horas da manhã, o pastor Cláudio levantando para ir correr. Gente, ninguém faz isso por obrigação por muito tempo. Tem que ter prazer. Tem que ter prazer. E ele fala, ele tem entusiasmo. Hoje, na hora que eu estava conversando com ele sobre o que a gente ia fazer, gravar, ele falou assim, estou empolgado, porque eu gosto de falar essas coisas. Gente, nós precisamos encontrar esse prazer. E é o prazer no lugar certo. Colocar o prazer no lugar certo, né? Parece loucura, mas o salmista falava que ele tinha prazer na lei do Senhor. Então, que para alguém é tão difícil obedecer, sacrificante, para outros é um prazer obedecer. Então, você só vai conseguir viver tudo isso se você se esforçar ao ponto de estabelecer um estilo de vida e fazer disso um grande prazer. O pastor Cláudio vai falar um pouquinho dos prazeres agora, dessa alegria que ele tem, né, de fazer tudo isso. Fala aí, pastor Cláudio, um pouquinho. Com relação ao prazer, deixa eu só complementar com relação à questão do paladar, né? Quando você consegue descobrir realmente o sabor dos alimentos de uma forma melhor do que o açúcar, ele, como você mesmo disse, né? E é uma verdade, ele atrapalha muito a sua você sentir o sabor dos alimentos. Uhum. E quando você tira isso, o alimento de verdade, ele se torna muito mais prazeroso. E você vê os resultados disso, é uma maravilha. Então, isso é essa coisa que me dá prazer, né? Eu gosto, mas e tem também o fato de eu gostar de cozinhar, né? Isso. Eu falo que quando eu estou na cozinha, para mim é uma terapia. Eu adoro uma cozinha, né? Então, eu estou olhando aquilo que eu estou fazendo, aquilo para mim, sabe, gera um prazer muito grande. E depois ir comendo e experimentando uma coisa, um dia eu faço de um jeito, outro dia eu faço do outro. Então, esse prazer, né, de você poder
desfrutar de tudo isso, de todas essas coisas e ver que você realmente se sente... Eu me sinto hoje, eu costumo dizer que eu me sinto hoje muito melhor do que quando eu tinha 40 anos. Eu estou com 57, né? Eu tenho uma disposição melhor, justamente por causa do prazer de poder me alimentar de forma saudável, não fazer restrição, lógico, fazer as restrições, que eu digo, não é você passar fome, começar a contar caloria. E só o fato de você poder comer comida de verdade, sem precisar ficar contando calorias, né? Isso já para mim já é uma grande fonte de prazer, né? Aquele prato bonito, né? Um prato bonito, exatamente, né? De comida de verdade, que sabe que você vai estar não apenas alimentado, mas você vai estar nutrido, né? Uau, isso mesmo. Né? O Pastor, e não importante é você... precisa de muito dinheiro, né? Que tem Não, essa ilusão também das pessoas, elas têm essa crença limitante de que ter uma vida saudável precisa de muito dinheiro. A gente sabe que vai precisar investir, mas não é uma coisa que pode impedir, né? Fala um pouquinho sobre isso também. a gente tem essa ideia de que, nossa, para eu fazer uma alimentação de verdade, eu vou ter que gastar muito mais dinheiro. Ao contrário, né? A comida industrializada, às vezes, é mais cara. Você vai no supermercado, você vê aquelas comidas tudo dentro de aquelas embalagens, né? Muito mais cara. Né? Agora, você vai numa feira, você vai comprar produto natural, produto fresco, muito mais barato. Né? Sim. Tudo bem, a carne está muito cara, substitui a carne, gente. Né? Tem outros tipos de proteína, o ovo, por exemplo. Eu não tenho o menor problema, Fabi, pegar um ovo e fazer um omelete diferente, incrementar o omelete, ou então um frango mais barato, né? Faz um filé de frango, ou mesmo um frango sobrecoxa, com cor, enfim, tem uma variedade de coisas. Falta de dinheiro não é desculpa. Eu compro bastante vegetal, eu gosto de bastante de vegetais, eu gosto de verdura, eu faço aquele prato bonito de salada e como aquilo antes. E depois você vai sentir uma certa saciedade. Para você não exagerar, né? Tudo bem, eu não preciso ficar contando caloria, mas também não preciso comer 1 quilo de carne por dia, 10 ovos por dia, não tem necessidade. Né? Para comer o que você precisa para suprir as suas necessidades. Então, se você faz um belo prato de salada, só aí você já sente uma certa saciedade, você vai comer menos, né, das outras coisas. Não vai comer menos, você vai comer o suficiente. E você vai começar a entender o seu cérebro, você vai começar a sentir que realmente os sinais de saciedade você vai começar a sentir mais. O cérebro vai falar, chega, já está bom. E você vai começar a obedecer os sinais de saciedade. Já estou satisfeito, não preciso comer mais. Né? Porque o nosso corpo, ele é perfeito, ele trabalha de forma perfeita. Mas a alimentação errada, ele distorce, ele desequilibra todas essas questões hormonais, né? De saciedade, o hormônio da saciedade, ele não é liberado quando você come muito açúcar, muita porcaria, muito refinado. Aí vira uma confusão dentro do seu corpo. Né? E para você modular tudo isso, leva um tempo. Você tem que começar a modificar os seus hábitos alimentares para que você coma o suficiente. Você não precisa sair comendo tudo que você vê pela frente, achando que, nossa, parece que vai morrer amanhã, né? Último dia de vida. Não. É verdade. Você modulando os seus hormônios, né, de saciedade, de fome, é uma maravilha. Isso que eu chamo de libertador. Pastor, né? dá uma dica para quem quer começar, quer sair do zero, né? A gente entende que não pode ser radical, não pode, né, tipo, chutando balde, não pode. Tem que ir num processo aí. Dá uma dica sobre isso. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu comecei eliminando realmente os processados, né? Tudo que passa por algum tipo de processamento, de indústria, eu comecei a eliminar, né? Então, por exemplo, o pão. Quem tem o hábito de comer pão todo dia, esse foi o primeiro que eu tirei. O pão e tudo que é feito de farinha de trigo. Ah, meu Deus! Né? Esse foi o primeiro que eu eliminei. E vai diminuindo o açúcar, né? Aprenda a ler rótulo. Uma das primeiras coisas que eu fui no supermercado que eu li era rótulo. Está escrito coisas lá que você não imagina nem do que se trata, nunca viu. Evita comprar. Sim, né? sim. Procura ler o rótulo, ver o que tem de realmente... Por exemplo, só um exemplo. Hoje eu fui comprar, eu gosto muito de fazer
ter molho de tomate, né? Eu leio o rótulo lá, está escrito tomate, sal e ácido cítrico. É só o que ele tem, nem conservante ele tem. É esse que eu compro. Né? Tudo bem, um conservante ainda dá para encarar, né? Mas quanto menos aditivo químico tiver, você está começando, começa a tirar essas químicas que a gente ingere todo dia. Isso é bacana, porque assim, sempre quando você vai começar assim, um processo, né, de restrição de alimento, de reeducação, as pessoas se focam muito em incluir, né? Uhum. Incluir. Eu acho que esse primeiro momento, assim, foca em tirar, né? Foca em tirar, eu acho que essa é uma dica legal, porque na hora que pensa em incluir, já pensa no dinheiro, já pensa no dinheiro. Mas se você pensar em tirar, por exemplo, tirar o pãozinho, né? Tirar o açúcar, é coisas que você vai tirando, que você tem na sua casa, você pode tirar, você pode ir reduzindo aquilo, aos poucos, né? Eu, quando fiz o meu desafio lá dos 90 dias sem açúcar, eu cortei de vez, pá! Cortei de vez, né? Eu cortei de vez. Mas se você vai devagar, diminui, vai diminuindo até se tornar zero. Mas o mais importante, assim, na minha visão, é essa cabeça de que não é hora de incluir, pensar em incluir. Pense em retirar. Não é, pastor? Vai retirando. Por exemplo, o que é bom disso tudo é que você vai entender que você não precisa de uma prateleira do supermercado com tudo dentro de lata, dentro de embalagem de papelão, não. Você vai na parte do hortifruti, você sai de lá, você vai para o açougue, e sai de lá, você vai para uma peixaria. Gente, não tem segredo, é muito mais simples do que a gente imagina. Né? Isso é comida de verdade. Você vai para as frutas, né? Por exemplo, num período de eu quero perder tantos quilos. Nesse primeiro período, evitar as frutas que são ricas em frutose, procurar frutas menos doces, que nem o abacate, o coco, o morango, né? Kiwi, são frutas que têm pouquíssimo açúcar. Sim. E focar nelas, né? Isso. Pera, né? Maçã já um pouco mais doce, mas focar nesse tipo de fruta. Né? Não é difícil, gente, não é difícil. É muito mais fácil do que você imagina. É uma crença limitante mesmo, né? Que precisa ser rompida na nossa cabeça, né? Precisa. Né? E entender que, em vez de ser caro, ao contrário, ele é barato. Porque a partir do momento que você começa a, por exemplo, entrar com uma alimentação, comida de verdade, e introduzir o jejum intermitente, você vai comer menos, consequentemente, você vai gastar menos. É verdade. Não é verdade? Verdade. Então, eu, por exemplo, hoje não tomei café da manhã nem almocei até agora. Já economizou aí, ó. Já economizei o café da manhã e já economizei. Aí já economizou. Isso. São alimentos que são riquíssimos em nutrientes, né? E que não vai estimular sua insulina, e você vai conseguir matar sua fome, vai conseguir viver de forma saudável. Gente, a hora que você descobre isso, é sensacional. É sensacional. E é prazeroso, né? É prazeroso. Ela fala, né? Sabe qual é um dos meus maiores prazeres em tudo isso, Fabi? Eu fico pensando assim, por exemplo, hoje ainda não comi, né? E essa libertação que eu falo é assim, por exemplo, outro dia veio o meu genro aqui, com a minha filha, com a minha netinha, eles vieram aqui em casa e foram jantar. E vamos pedir pizza. Pode pedir a pizza. Gente, eu sou capaz, desde ontem, tá? Ia fazer 24 horas, eu faria 24 horas. Digamos que isso aconteça hoje. Eles vão pedir a pizza. Fabi, eu não tenho o menor problema em ficar olhando eles comerem a pizza e eu tranquilão ali. Gente, essa é a maior libertação que existe. Sim, você não precisar passar e ficar babando ali por causa da pizza, de libertação. E como você falou com relação ao prazer, gente, você poder sentar numa mesa com um monte de gente comendo pizza e você não sentir vontade de comer pizza... É libertador. É sensacional, gente. Não tem, isso mesmo. Não tem melhor. Né? Lógico, é gostoso comer uma pizza? Claro que é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém ia comer. Né? É gostoso comer um McDonald's? É uma delícia. Né? Mas eu não preciso disso. Isso. Né? Todas as coisas, né, me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me convêm.
Nossa, pastor, que delícia de conversa, viu? Glória a Deus pela sua vida. Olha que a gente falou tão pouco, né? A gente falou tão pouco, Tem mas já muita passou coisa, né? aqui um bom tempo da gente falando. Como é Com certeza. bom conversar sobre essas coisas, sobre saúde. Eu gosto muito desse assunto. Quero agradecer, né, o pastor por ter topado aí. Foi de uma hora para outra, né? Eu falei contigo, ele super topou. E que Deus te abençoe, sabe? Te leve, né, para falar, porque você tem muito a falar sobre isso, né? Quero até te incentivar, né, a usar mais o seu Instagram para se pronunciar acerca dessas coisas, porque isso é fantástico. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem muito para falar sobre aquilo, não é verdade? É aquilo que eu te E falei com relação aos supernutridos, né? Eles me viram lá e eu rapidamente contei o que estava acontecendo. Ah, não, eu quero você no meu documentário. E foi isso, o que aconteceu. verdade. O pastor Cláudio, gente, participou de um documentário, né? Como é que era o nome do documentário, pastor? Carboidratos Modernos. Está no canal do Isso. YouTube dos Supernutridos. Eles têm um perfil muito bom no Instagram e o canal no YouTube que chama Supernutridos. Se vocês forem lá, Isso. no É, final do documentário, eles falam sobre isso. Eu vou estar lá isso, falando, dando o meu depoimento. quero te convidar a assistir o documentário que o pastor Cláudio participou. Ele avisou para a gente que ia participar, tudo. E eu estou seguindo essa página aí, hein, pastor? É maravilhosa. Dia Supernutridos, eles têm 20, dia 22 agora de abril, né? Nós vamos fazer uma live com a nutricionista, a Ana, aquela que eu te apresentei. Ah, sei, sei. Eu sigo ela, estou seguindo ela no Instagram. Nossa, ela é demais e a gente vai Olha, é fazer uma sensacional. live com ela, pastor. Eu vou te mandar o Quero lembrete ver, para sim. você não esquecer, onde ela coloca esses dois assuntos num só assunto, né? Alimentação e Deus. Meu Deus, é É bom. tremendo, Meu, né? nossa, é É fantástico. demais, é demais. Quinta-feira agora a gente vai fazer uma outra live, né? Dia 15. Nós vamos falar sobre o corpo e a alma. Como a nossa alma ela influencia na aparência do nosso corpo. O nosso corpo reflete muito como está a nossa alma, né? E nós estamos aí preparando esses conteúdos. Depois nós vamos ter uma outra mais para frente, dia 29, sobre a importância do exercício físico, né? Com uma professora de Pilates também, vai ser bem legal. A gente vai mandando mais aí os lembretes para a galera participar, em nome de Jesus. Obrigada, pastor, Deus abençoe, viu? Amém, Um amém. beijo aí da nossa igreja para você, para a Jane, vocês são muito preciosos. Inspiração, Amém. né? Com Glória a Deus certeza. pela vida de vocês. Foi Se muito despede aí do bom esse pessoal, momento. pastor. Então, foi uma honra ter participado desse depoimento, né? De tudo aquilo que Deus fez na minha vida e poder servir de inspiração. Que isso possa servir de inspiração para vocês, para todas as mulheres que vão assistir esse vídeo, né? E que Deus abençoe a vida de você, a sua vida, Fabi, da sua família. Vocês são Amém. sempre uma bênção, né? Sabe que a minha família ama a sua também, e a gente está sempre junto, mesmo estando em cidades diferentes hoje, né? É, A gente está junto a gente está junto. fisicamente, não, mas espiritualmente, né? Existe uma É, ligação. é E verdade. que Deus abençoe a vida de todas vocês, as mulheres que vão assistir a esse vídeo, que eu possa ter sido um instrumento nas mãos de Deus e não tenho medo de começar, não, viu? E qualquer Amém. dúvida, me sigam lá no Instagram, me chamem, que eu sempre vou estar pronto a te ajudar em algum sentido nesse propósito, nessa mudança, nessa transformação, tá? Amém. Aí a Nunca é Fabi depois tarde, vai né? colocar isso. Até a Fabi coloca depois o meu Instagram aí, meu Aham. Facebook, Pode deixar. e também eu vou mandar a foto, né, do Aham. antes Ah, e, sim, de, mande a e do foto, é dia verdade. atual para vocês poderem estar dando uma olhada aí. Deus abençoe Aham. ricamente a vida de vocês e mais uma vez foi uma honra ter participado dessa entrevista aí com a Fabiana, tá bom, gente? Muito Obrigada, obrigado. Muito pastor. obrigado. Obrigada. Você é uma bênção, viu? Deus te Amém. abençoe em nome de Jesus. E é isso aí, Amém meninas. para Nós vocês. terminamos aqui o nosso vídeo, onde nós falamos sobre muitas coisas importantes, sobre assuntos pontuais. E mais uma vez lembrando, nunca é tarde para começar, ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Gente, fiquem na paz.